Buenas, pessoal, tá começando mais um episódio do Growth Talks, o podcast oficial da imersão Growth Experience, a mais completa imersão em marketing e vendas do sul do país. Por enquanto ainda continua no sul, na nossa imersão, mas daqui a pouco a gente vai rodar o país com certeza. Hoje a gente tá em mais um episódio feito aqui em uma das edições do Growth Experience, então você que tá buscando se desenvolver, mudar o jogo de vendas, pós-vendas e marketing, busque saber mais a respeito do Growth Experience. E hoje eu tenho dois convidados mega especiais aqui, o Ismael dos Santos, que é Head de Vendas lá da WePlan e quase sócio do nosso podcast, também co-host aqui. Isma, seja bem-vindo, especialista em intencionalidade e vendas complexas, hein? Baita tema, hein, Isma? Vamos debater muito a respeito desse tema aqui, né? Isso aí. E aí, galera, tudo certo? Ismael, sou diretor de vendas. Diretor. Não é mais Head, né? Já foi. Head já foi. Do Head. Ah, beleza. Estamos aí para mais um papo legal com essa galera que a gente conheceu no evento e com certeza vai levar para a vida os ensinamentos e a parceria. Isma, a gente está com um convidado mega especial aqui, que é muito especialista em vendas e também no pós-vendas, né? Que é o César Augusto. Cezão, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito feliz de contar contigo aqui, a gente sabe que vai ser uma aula, né? E um tema muito bacana que a gente vai falar hoje, que é do pós-venda, que muitas vezes a pessoa esquece um pouquinho mais o pós-vendas, né? O Cezão, que é co-founder e CEO da Dose. A Dose é a maior especialista em vendas, em pós-venda ativo do nosso país, então um novo modelo de CS, CX, e aí o Cezão vai contar muito aqui pra gente o que a Dose está fazendo aí de diferente no mercado, como é que esse modelo, esse método de pós-venda ativo. Cezão, seja bem-vindo. Para quem ainda não conhece, quem que é o Cezão na fila do pão? Fala, galera, grande Ismael, grande Cid, cara, que alegria estar com vocês aqui. Bom, Cezão na fila do pão, cara. Meu, essa pergunta é fantástica, né? Quem que é o Cezão na fila do pão? Boa, né? Pessoal, meu nome é César Augusto, o pessoal me chama de Cezão, não sei porquê, né, cara? Mas tá tudo certo ali. E, cara, quando as pessoas perguntam, né? Pô, quem que é você? Geralmente a gente atrela ao nosso lado profissional, né? Vou quebrar um pouquinho desse padrão aqui, cara, para falar de verdade quem que é o César, cara. Meu, sou um cara aqui, 43 anos, 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, uma família muito bem sustentada ali com os princípios de Deus, graças a Deus. E, cara, sempre fui empreendedor, sempre fui uma pessoa bastante criativa, bastante comunicativa. Eu sempre tive o contexto das vendas ali junto comigo, né? Em todas as minhas relações, sempre fui reconhecido ali, cara, como um cara conciliador, um cara que gerava conexões entre outras pessoas e tudo mais, né? E a comunicação ali, né? As habilidades de comunicação sempre me tornaram ali, né? Uma pessoa sociável, uma pessoa que realmente tem o prazer de servir cada vez mais as pessoas, né? Acho que esse propósito ele é muito fantástico ali, identificado dentro do que eu faço todo dia, né? Intencionalidade de, poxa, cara, meu, como que eu posso servir essa pessoa? Como que eu posso realmente, né, fazer diferença na vida dessa pessoa? E se a gente analisar isso, tem tudo a ver com o contexto de vendas e tem tudo a ver com o contexto da experiência do cliente, fazer diferença na vida das pessoas. Então, sou uma pessoa curiosa, inconformada, né? Sempre quis saber os porquês das coisas. Já empreendo ali, cara, desde os meus 17 anos de idade, por incentivo do meu pai, já tive empresa, já quebrei. Com 23 anos de idade ali, tive uma quebra financeira gigantesca, cara. Fechei a empresa que eu tinha ali, que era um sonho, né? Que eu construí ali um centro automotivo, mas não deu certo. Eu agradeço muito por isso, um baita aprendizado, né? Depois eu fiz carreira ali na área médico-hospitalar, né? Trouxe ali também todas essas habilidades de relacionamento, né? E um ponto que é muito interessante ali, que esses dias eu vi um termo chamado inteligência social. É algo que... Pô, eu falei, cara, o que é isso? Inteligência social. E ali eu me identifiquei muito, né? Porque a inteligência social significa o quê? A arte de lidar com pessoas, a arte, né? A inteligência, a capacidade de você lidar com problemas, de criar soluções, né? Tudo isso com base em conexões, com base em comunicação, para fazer com que realmente o senso de servir seja sempre o primeiro passo ali em tudo que a gente vai fazer, né? Então, pô, empreendedor, né? Vendedor, hoje aí, graças a Deus, com um reconhecimento bem importante ali, como, né, uma referência na parte de pós-vendas, né, que é algo que eu sempre fiz muito bem também. Então, o Cezão na fila do pão, cara, um cara normal, batalhador, pau pra toda obra, né? Ontem que o pessoal falou, né, cara, qual que é o teu cargo? É PTO, né? Pau pra toda obra. Legal, muito bom, hein?
Cezão, já que você está falando desse contexto aí, né, que é muito a tua especialidade, e a gente vê que há um reconhecimento do mercado nesse sentido com relação à pós-venda, né? Então, fala um pouquinho mais a respeito da dose, né, para quem ainda não conhece a dose e até o porquê do nome, dose. Perfeito. Né? Porque na época que eu conheci a dose, ela não se chamava dose. Exato, exatamente. Cara, olha só, qual que é o nosso core business ali? Qual que é a nossa essência? A experiência do cliente. Ok? A questão do pós-venda estratégico ativo foi uma visão que eu e meus 2 sócios, Matheus, Bruno, 2 irmãos ali que Deus nos deu, que quando se fala em pós-vendas, a maioria das empresas ali, elas acabam tendo certa confusão sobre o que de fato é um processo de pós-vendas, né? A gente ali, trabalhando com a parte de treinamentos de vendas, quando a gente perguntava para os nossos clientes, cara, legal, e pô, no pós-venda, né, cara? O que você está fazendo? Como que você tem certificado do sucesso que o cliente teve com a aquisição do teu produto ou serviço, né? E, pô, em todos os casos ali, o cliente falava, não tenho isso. Não, beleza, você tem dados dos seus clientes, pelo menos? Mais ou menos, tal. Então, hoje, a gente tem uma compreensão que, quando você fala em pós-vendas, primeiro, o empreendedor, né, principalmente pequenos e médios ali, ele não sabe de fato o que é um processo de pós-venda, e pelo fato de ele não conhecer, ele não consegue executar. E aí a gente encontra um padrão bem interessante também, que muitas vezes atrelam o pós-venda como saque, como suporte, como atendimento ao cliente, garantia, assistência técnica, todos esses pontos, né? Mas que é o básico, É o básico, e na não tem verdade... se ele não tá no jogo. Exatamente, e na verdade isso não é pós-venda, cara. Ele é pós-venda por quê? A maioria das pessoas enxergam o pós-venda porque no dicionário fala que pós-venda são todas as ações feitas após a venda ali com o cliente, né? Mas perceba que todas essas situações, elas dependem da reatividade do cliente. Então, a gestão estratégica da empresa, ela acaba realmente reconhecendo alguns problemas existentes por iniciativa do cliente, não por iniciativa da própria gestão, não por iniciativa da própria empresa, para buscar se certificar do sucesso que o cliente teve, e a partir do momento que ele tem esse processo bem executado, ele começa a identificar gaps ali de melhorias, entre outros pontos, né? Então, a gente identificou esse padrão de mercado e aí que a gente criou a metodologia do pós-venda estratégico ativo, que é justamente isso, eu vou criar um processo onde a cada cliente que compra comigo, né, ou a cada amostragem de clientes que compram comigo em determinado período, eu vou entrar em contato com esses clientes ali para compreender, cara, o que você mais gostou, o que você menos gostou, onde que a gente pode melhorar, entre outros pontos, para fazer com que essas informações estratégicas, né, façam sentido para uma tomada de decisão, façam sentido para que o gestor possa enxergar onde eu posso melhorar sempre. E o ponto principal de toda essa metodologia do pós-venda estratégico ativo é a experiência do cliente. E quando a gente fala em experiência do cliente, pessoal, é um ponto muito importante também, que é a experiência do cliente, tem muita gente que atrela atendimento, né? Não é só atendimento. A experiência do cliente é o conjunto de percepções de percepções e sentimentos que o cliente tem na interação com a tua empresa em todos os seus pontos de contato. Então, aonde existe um ponto de contato, ali consta a experiência. E quando você vai se certificar do sucesso que o cliente teve ali com a aquisição do teu produto ou serviço, é muito importante você identificar essa jornada também. Como é que foi o teu atendimento? Por onde esse cliente chegou? O que ele mais gostou? O que ele menos gostou? O que poderia ser feito para ele ter mais sucesso ali, né, com o usufruto do produto ou serviço adquirido, entre outros pontos? E isso vão gerar informações que vão te levar a um senso de inovação muito importante. E aí, quando a gente fala em experiência, né, o que a experiência causa? Uma boa experiência causa, no final de tudo. Felicidade. Certo? Felicidade. Uma boa experiência, um cliente 100% satisfeito, um cliente ali com uma experiência fantástica, ele sai feliz do negócio. Te indica, recompra, né? Te traz ali informações relevantes, provas sociais, entre outros pontos que a gente sabe que é essencial para o processo de growth e vendas, né? E a felicidade, já entrando no contexto aqui do que é, como surgiu o nome dose, né? Onde que vem esse nome? A felicidade é a base de uma boa experiência. E aí a gente foi, né? Minha equipe de marketing aqui, cara, galera da Kelev, eu amo todo mundo ali, nosso CMO, o Sandrão, eles foram atrás de identificar ali o que é felicidade. Né? Eles foram buscar, cara, qual que é o significado de felicidade. E aí adivinha? Não achou. Por quê? Porque a felicidade para mim é uma coisa, o suicídio é outra, é outra, relativo. Porém, a ciência, ela traz um contexto bem interessante, que é o quê? A felicidade é composta por 4 hormônios.
que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Pegando as quatro primeiras letras desses hormônios, dose. Dose. Exatamente, cara. Então, o nosso propósito é proporcionar felicidade através de um entendimento da jornada do cliente, da identificação de pontos de melhoria para fazer com que cada vez mais as empresas tenham clientes mais felizes. Que legal, hein, Cezão? Muito bom. Eu não conhecia o significado, hein, Ismael? O que você achou, hein? Foi muito intencional, né? Essa escolha foi intencional. Falando até nesse tema de intencionalidade aí, que também é um tema que o Ismael domina muito, quanto que vocês veem aí essa conexão, né, do pós-venda, das vendas, o quanto que a intencionalidade faz parte desse processo e quanto que ela é importante, né? Sim. Eu acredito que para as vendas não tem como... Quem vive não sendo intencional nas vendas não tem resultado, porque você faz coisa errada. E para ser intencional você tem que parar e ter uma estratégia. Aí, qual estratégia eu vou aplicar para atender esse determinado cliente? Para gerar valor na vida dele, porque eu falei na minha palestra aqui e depois fiquei muito feliz que foi repetido pelo Cezão, que não é sobre nós, é sobre o outro. Resolver os nossos problemas é muito fácil, é o mínimo que a gente pode fazer. Exato. Agora, quando a gente resolve o problema do outro através de uma estratégia direcionada, específica, é o senso de pertencimento que ele tem na construção de todo o processo, seja para ele adquirir um produto ou um serviço, ou para resolver um problemaço da empresa dele, que é o pós-vendas, é aí que a intencionalidade entra. Quem Exato. vive a ver navios, tem um produto, eu ofereço esse produto, apresentador de produto, não tem intenção, não tem uma direção, aí ele erra muito. Exato, cara. Eu gosto muito de um contexto, cara, que é assim, né? Comprometimento. Quantas vezes a gente já parou para pensar o que significa comprometimento? Né? E o comprometimento é algo que a gente exige das nossas equipes, é algo que, né, tá contido no nosso contexto, mas comprometimento de verdade significa o quê? Não se trata de mim. Se trata de quem ou o que eu estou diretamente envolvido. E aí, pô, a lógica é simples. Você quer o melhor resultado ou o pior resultado? Então, o comprometimento, cara, gera intencionalidade. Quanto mais comprometido eu sou, mais intencional eu sou. E aí, quando você pega um processo de vendas que é intencional, mescla ele com um comportamento de vendas do time, em cima dessa intencionalidade, para poder fazer, cara, com que o teu cliente perceba que sim, né, está sendo tudo feito por ele. Que é um meio, nós vendedores somos uma ferramenta para solucionar esse problema. Nós somos um intermediador para solucionar o problema que o cliente está trazendo para a gente. E depois que a venda é feita, que é tudo entregue, eu também, de maneira comprometida e intencional, eu vou me certificar do sucesso que ele teve com a aquisição do meu produto ou serviço. Aberto, puro, ali, cara, aonde que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para você ter mais sucesso? O que eu vejo, Cezão? As empresas têm medo. Medo. O medo paralisa as empresas em querer saber o que o cliente achou da empresa dela. Ainda mais se você tem um processo que ele pode ocorrer falhas. Eu tenho um processo de venda complexa e ele é longo. É um período longo, a jornada do cliente é longa. Então, e muito passivo de erro, porque Sim. tem muitos terceiros envolvidos. E as pessoas não querem ouvir o cliente porque sabe que ele vai falar mal de algum dos processos. É a tua entrega que foi ruim, é o montador que não se comportou. E aí, por isso que tem que ter, cada etapa tem que ter um processo desenhado. Exato. A Malavota vai falar muito sobre isso, mas é ter processo e entender que o cliente precisa ter esse espaço para ouvir. E eu sempre comentei, o pós-venda ele não pode ser retrucado, né? Ele não pode ser... Exato. Porque essa é a parte que tá ruim, puro. sabe? Tive problema na entrega. Pois é, mas não justifica. Ouve o cliente primeiro. Existe Deixa um ele falar. orgulho muito grande por parte das empresas, dos gestores, de não admitir o erro. Exato. Só que eles não sabem que vulnerabilidade vende. Vulnerabilidade Perfeito. gera confiança, né? E aí, o que acontece? Quando a gente se depara com uma empresa ou um gestor que tem medo de ouvir os seus clientes, cara, no fundo, ele é descomprometido com o que ele está fazendo. Simples assim. No fundo, ele não tem comprometimento nenhum. E vende com uma aquilo vez, que e ele vende uma vez só. Exatamente. Uma vez só. É igual o processo de indicação. Por Legal. que na maioria das empresas o processo de indicação não funciona? Porque não existe
uma segurança, não existe uma certeza, não existe ali, né, uma situação de que, cara, eu garanto que eu estou entregando. Então, os processos de indicação, na maioria das vezes, eles não funcionam porque existe uma insegurança em cima daquilo que está sendo entregue, uma falta de conhecimento em cima do processo, em cima da jornada do cliente, né? E aí o que acontece, né? Eles acabam acreditando que a indicação tem que ser só em cima dos clientes que estão satisfeitos, ou isso é uma premissa básica, né? Eu acredito piamente que a indicação parte da satisfação, ok? Mas muitas empresas que trabalham com o processo de indicação em si, cara, eles estão trabalhando ao léu, cara, estão atirando para todo lado, e aí não funciona. Por quê? Porque de fato não existe um conhecimento em cima desse contexto, e também não existe uma segurança daquilo que está sendo entregue. Então, olha a importância de você ter um processo de pós-vendas estratégico ativo muito bem estruturado para se certificar, para ter a visão completa da jornada do cliente, para você poder saber, inclusive, quem que você pode abordar para fazer uma prova social, para te indicar, né, entre outros pontos. Então, uma coisa puxa a outra. É um processo que, cara, cada situação dessa impacta mais na frente. É uma engrenagem. A jornada é uma engrenagem. Legal, bacana. E Cezão, e olha só, tudo começa pelo cliente, de fato, né? Quando eu vou desenvolver uma solução lá para o meu mercado, eu vou estudar o mercado, vou identificar os meus clientes-alvo, né, o meu ICP, vou definir o ICP, depois vou tangibilizar eles em personas, vou personificar esse meu ICP e vou buscar entender a jornada dele para daí sim eu desenvolver o meu processo de vendas e atender ele da forma mais experiencial possível, né? Mas aí, nessa jornada, eu penso que muitas pessoas, elas pensam, elas têm aquela dúvida, tá, mas até que ponto é vendas? Até que ponto é pós-vendas? Aonde vai a venda? Quando começa o pós-venda? Né? E aí, no meio disso tudo, vem o Cezão, né, Isma? Com um termo novo aí também. Pós-não-venda. E aí? Vamos fazer o quê daí? Vamos colocar o pós-não-venda em qual lugar? Né? Exato, cara. Então, enfim, fala um pouquinho mais a respeito dessas visões e como que você enxerga todo esse processo, Perfeito. esse alinhamento. Cara, vamos lá, né? A jornada do cliente, ela naturalmente ela tem 5 etapas. Todas as empresas possuem essa jornada do cliente, que é desde onde ele chega. Mesmo quem não desenha, tem. Mesmo quem não desenha. Não né? sabe, mas tem uma jornada. Toda empresa tem uma jornada existente, né? Foi como eu falei ontem na palestra aqui, cara. Até o bar do João da esquina tem uma jornada de cliente existente. Até o Zé das Couve tem. Tem. Que é por onde o teu cliente chega, o porquê que ele chega até ti, né, até o pós-venda ali, que é, a hora que ele soluciona o problema dele ali, ok? A jornada do cliente, ela tem vários pontos, existem muitos pontos de contato dentro desse contexto, tá? De uma maneira geral, a jornada do cliente, ela tem 5 etapas cruciais, que é o aprendizado ou descoberta, que é onde o cliente ele descobre que ele tem uma dor para ser solucionada, e aí ele vai buscar os mecanismos ali, ele vai buscar, né, as alternativas. Então ele começa a buscar site, ele põe no Google, ele vai ver ali, aí ele encontra a tua empresa, né, e aí ele já começa a entender ali, ele já tem uma série de informações de como ele vai solucionar o problema dele. Aí ele começa a buscar quem que vai solucionar esse problema dele, que é a hora que ele entra na etapa de consideração, que ele vai começar a considerar, cara, quem que é a melhor empresa, qual que é a melhor solução que vai solucionar o meu problema, de acordo com a minha expectativa, né, ou até mesmo superando a expectativa, né, e quem que não vai. E ele vai considerar qual que é a melhor situação. E aí depois ele tem o quê? Processo de decisão, né, que é a aquisição ou decisão de compra, que é a terceira etapa, ok? Que aí vai entrar a negociação, como que vai ser entregue, né, toda aquela parte ali, né, de fato consolidar um contrato ou uma venda em si. O pós-não-vendas, cara, aliás, um ponto bem interessante, na maioria das empresas a nossa jornada termina aí, na aquisição de compra. Então foi lá, comprei um carro, quando foi... Teve mais alguma coisa depois da sua compra? Você foi lá, comprou um sapato, por exemplo. Teve mais alguma coisa depois da sua compra? Temos que fazer, né? Temos que ter, né? Não sei, Exato, o Ismael acabou de me vender um sapato aí ontem, né? Lá da Jorge Bischoff Chapecó aí. Vamos ver o que vai acontecer depois. Agora tô no compromisso de fazer o pós-venda. Agora tem que fazer. O pós-não-venda, né? Antes. O que a maioria dos gestores não sabem ou esquecem, cara, é que depois da venda existem outras 2 etapas, que é a retenção e a fidelização do cliente. Ok? Né? Mas vamos focar aqui. Parou no pós-não-venda, né? Parou aqui na aquisição de compra. Quando ele chega na etapa de aquisição de compra, ele tem 2 escolhas. Ele compra ou ele não compra. Uhum. O pós-não-venda, cara, o que é? É uma atuação em cima dessa galera que não compra contigo,
né? E assim como no pós-venda estratégico ativo, onde eu preciso ser intencional, eu preciso buscar ativamente ali os porquês do porquê que ele comprou, né? Eu preciso compreender a experiência dele como um todo. No pós-não-venda, a lógica é a mesma. Cara, por que ele não comprou? Né? E existe um problema muito grande hoje em dia. Por quê? Né? A maioria dos motivadores de perdas de vendas que são cadastrados no CRM... É o que o vendedor colocou, que é a verdade do vendedor que está lá, na verdade? Motivo da perda. Exatamente. Cara, O cliente não está no momento de... Achou o cara. o motivador de perda tá com quem a verdadeira informação? Um cliente. Claro que é com o cliente. Só que, né, o vendedor coloca ali no CRM, naquelas respostas já pré-programadas ali, ele coloca o que mais convém para ele. Fechou com a concorrência. Exato, não era o tempo, Não tá no era o time, né? Pô, o cara achou o preço muito caro, não tinha budget, né? Enfim, tem uma coisa. Sim. Né? Não estou falando que o vendedor está errado de fazer isso, pelo contrário, ele tem que colocar lá o motivador de venda. Mas um processo de pós-não-venda, cara, ele consiste em você ter uma célula paralela ao seu processo comercial, onde uma pessoa vai entrar em contato com esse cliente simplesmente de maneira humanizada e simplesmente com o objetivo de perguntar ali legitimamente: Ismael, olha só, você tinha aqui um orçamento aqui para os móveis planejados que você solicitou para a gente aqui, mediante a construção que você está terminando ali na casa, no condomínio XPTO e tal, né? Ismael, puxa, passaram-se 2 semanas ali e essa proposta não teve andamento, né? E eu tô te ligando aqui porque, primeiro, você é um cliente muito importante para nós e a gente sentiu a tua falta. Cara, o que aconteceu aqui que não houve um avanço? Ah, então, eu vi o preço lá, o outro lá fez um preço mais barato, que o cliente ele vai falar isso, né? Sim. Vai falar, geralmente ele vai falar em preço. Entendi. Ô, Ismael, me conta um pouquinho. Cara, como que você descobriu aqui a WePlan? Pô, nosso atendimento ali, foi o Cid que te atendeu ali. Cara, como é que foi o atendimento dele? Ele te explicou certinhos os diferenciais, cara. Ele mostrou para você ali e tal. Você pode, né, realmente trabalhar perguntas ali para poder entender a jornada desse cara. Né? E no final você pergunta: puxa, realmente foi só preço? O que a gente poderia fazer para ter você como cliente? Perfeito. Então, olha que interessante, né? Eu fui no ponto de perda, só que eu voltei na jornada dele, eu identifiquei a jornada dele completa, eu metrifiquei essa jornada. Descobri a objeção. No final, eu pergunto de novo: poxa, cara, foi o preço mesmo? O que a gente poderia fazer para você se tornar um cliente nosso? Ah, então, faz o seguinte, ó, fala para eles mandarem de novo uma proposta, mas eu preciso de um detalhamento de XPTO. Exato. Às vezes é até uma dúvida, né, Cezão? E a gente vai novamente naquele ponto, né, que muitas vezes a gente acaba comprometendo uma venda, né, Ismael? Que é não sabendo discernir lá na ponta o que é uma dúvida, o que é uma objeção. Exato. Né? Que às vezes uma dúvida responde rápido, objeção contorna. Exato. Contorna com playbook de objeção de vendas, entende as principais objeções e entende o que o cliente quer. As pessoas oferecem sem entender o que a pessoa quer. Qual que é o motivador de compra? Exato. Exato. E como buscar essa informação? Aí que entra, né, uma lógica essencial do pós-venda estratégico ativo. Por quê? Quanto mais eu busco informações a respeito da jornada desse cliente que passou pela minha empresa, compreendendo esses pontos e discernindo, gerando estatísticas, gerando dados em cima desses pontos, mais eu vou compreender tudo aquilo que eu preciso melhorar, mais eu vou compreender quem que é o meu perfil de cliente ideal, mais eu vou compreender como superar a expectativa desse persona, mais eu vou compreender aonde que eu preciso treinar a minha equipe, mais eu vou compreender aonde eu posso melhorar o meu produto e assim por diante. Então, uma máxima que a gente tem ali, cara, tudo parte da experiência do teu cliente. As respostas para os maiores desafios das empresas existentes hoje, cara, está contido no universo do cliente, só que isso não é explorado. Exato, e aí tu tá perdendo um conteúdo riquíssimo, tá perdendo a oportunidade de mudar o jogo, informação. Né? Informação, quem tem informação tem tudo, Exato. É uma máxima. Exato. Eu ia te pedir justamente, fiz uma pergunta aqui, quem faz essa parte? Perfeito. Não pode ficar na mão do vendedor, não pode ficar na mão do diretor da empresa, tem que ser uma pessoa isolada. Exato. Isolada, que eu digo desse meio do processo de vendas. Imparcial, perfeito. Cara, trazendo cases ali de sucesso da Dose, né? As empresas que mais têm sucesso hoje com essa melhoria de jornada, que no final tudo acaba em vendas, né? Tudo acaba em como vender mais, como vender melhor e como vender sempre. Tudo acaba dentro desse contexto da venda. As empresas que mais têm sucesso, elas criaram departamentos exclusivos Customer.
Departamento de sucesso do cliente. Tá? Só que quando a gente fala em Customer Success, cara, né, quem compreende do termo, ele atrela a empresas de tecnologia. Afinal das contas, foi uma metodologia trazida por empresas de tecnologia. Foi uma empresa trazida ali. Exatamente, né? Por quê? Eles tinham um software, esse software ele tem uma utilização ali dentro de um período de tempo, ele pode ser curto ou longo, mas eles precisavam criar mecanismos de engajamento para que o usuário utilizasse todas as features desse software para ter melhores resultados. E aí o que eles precisavam fazer? Eles precisavam educar, eles precisavam se certificar, eles precisavam metrificar. E aí que entrou NPS, aí que entrou Customer Satisfaction Score, aí foram os indicadores objetivos, né, de experiência do cliente e tal. Né? Então, isso, dentro de um universo de empresas SaaS, é um negócio muito normal. Né? Mas aí eu trago uma reflexão. Qual que é a diferença no pós-venda estratégico ativo para um Customer Success? De uma empresa consolidada como o Salesforce, por exemplo, que criou, né, toda essa metodologia. Qual que é a diferença? Já pararam para pensar? Cara, não tem diferença. Não tem diferença. Na verdade, assim, a única diferença que tem é que, quando eu falo para o mercado offline, produtos, eu falo de pós-venda. Quando eu falo para o mercado de TI, online, eu falo sobre CS. CS. É a linguagem... É a linguagem do tipo de persona. Tipo de segmento. Exatamente. É a mesma coisa, nós nos apresentamos para um time de investidores que é do segmento da tecnologia, a gente se apresenta como uma startup. Se eu estou me apresentando para um público que é da nossa área, que é tradicional, eu me apresento como uma empresa de soluções móveis planejadas. Essa é a intencionalidade também na hora da gente se posicionar. Sim, que se adapta a comunicação ao tipo de público. Né? Porque eu falar de pós-venda para uma empresa de TI, cara, não vai comunicar. E eu falar de Customer Success para uma loja de sapato, ele vai falar, o que é isso? É isso aí. É muito digital, muito tecnológico para minha empresa. Exato. E aí volta naquele ponto inicial, né, Cezão? Que é você entender a sua persona. Porque aí você está entendendo como que ela vê. Exato. E aí o que ela sente, com quem ela está se conectando, né? O que mundo que ela vive, quem ela escuta, quem ela ouve. Exatamente. Né? E tu fala de acordo com a linguagem do seu cliente. Imagino 100%. Que aconteça isso, né? Muitos desafios que a Dose passa, né? Ou aceita, né, fazer parte, né, de alguns desafios de clientes da Dose, que é muito o seguinte, de não ter um alinhamento de expectativa, muitas vezes, né, você não tem aquela falta de conexão, né, que às vezes é você visitar o seu cliente, você resolve algum problema, é você tomar um cafezinho com ele, você buscar entender a dor, a necessidade, mas a gente está focando somente em vender mais e não em atender de uma forma personalizada, né, de fazer o pós-não venda antes, né, que muitas vezes faz mais sentido, né? Imagino que boa parte dessa desconexão é pelo não entendimento da dor, pelo não entendimento do nível de conexão com o meu cliente. Por quê? Perfeito. Tem uma máxima que o pessoal fala que é o seguinte, às vezes eu estou preocupado em resolver um problema lá do meu cliente. Eu tenho um iceberg gigantesco lá, que eu vou propor para o meu cliente para resolver. Mas ele não está preocupado com aquilo. Ele só quer a ponta do iceberg. E talvez faça sentido o cliente receber somente a ponta. Só que tem que ter um alinhamento de expectativa. 100%. Porque é aquilo que resolve o problema dele. Talvez todo o resto não faça sentido. Talvez todo o resto faça sentido de acordo com a jornada dele. Vai trazer mais problemas se ele não estiver preparado. Exato. É a potência sem controle. Exatamente. Um ponto que é muito legal, assim, né, cara, nesses anos de caminhada ali com a Dose, né, inclusive, poxa, a gente lançou um motor 2 agora, né, que é a Dose Academy, mas a gente só lançou a Dose Academy pela certeza dos benefícios que a gente trouxe para as empresas do motor 1. Testou. A gente testou, validado pelo mercado, validado por grandes empresas, né? Então, o que acontece, né? Hoje, o motor 1 da Dose é o quê? A parte de projetos ali, / consultoria, aonde nós funcionamos como uma BPO, né? Uma Business Process Outsourcing, ou seja, uma terceirização de um processo do negócio que é do pós-venda, a terceirização do pós-venda. Então, a gente executa pelas empresas, a gente organiza os dados, a gente transforma esses dados em informação estratégica, em visão estratégica, faz as devolutivas, treina as equipes para poder fazer com que realmente a transformação cliente-cêntrica esteja presente ali, fazendo com que ele venda mais, com que ele venda melhor, com que ele venda sempre. Pega esse pitch aí.
Mas assim, Vender sem vender. vender sem vender. Mas aí, Cezão, já vou colocar uma objeção aí, Ismael, pra ver se tá bom mesmo esse pitch, né, hein? Fire! Mas o pós-venda não tem que ficar no meu negócio? Internalizado? Exato, cara, né? Aí entra um posicionamento muito fantástico que é tipo, pô, seu cliente falaria pro teu vendedor do porquê que ele não tá fechando para ele? É difícil. Teu cliente ligaria realmente. para você como o diretor, né? Aliás, existe uma estatística que 1 a cada 26 clientes vão formalizar uma reclamação para você. 25 simplesmente vão virar as costas e vão sair fora. Então imagina você como diretor, você tem o teu amigo que foi atendido pela tua equipe. Cara, o brasileiro não quer se indispor. O teu amigo não vai virar para você se preciso te dar um feedback. Cara, tua equipe é uma porcaria. Exato. Ele vai passar, ele vai falar, não, se foi tudo bem e tal. Não, mas depois a gente conversa. Tá? Ele sai e vaza. Isso aí. Agora, e talvez quando- ele não volte mais. Exato, e você não vai saber o porquê. É. Que é o famoso zona escura existente dentro das empresas hoje. Pelo fato de não ter um pós-venda estratégico ativo, né? E olha só, pegando essa estatística de que 1 a cada 26 clientes vão formalizar uma reclamação, imagina que eu tenho 4 clientes reclamando do meu suporte. Cara, eu posso ter mais 100 clientes com o mesmo ponto de insatisfação dentro da minha empresa e eu simplesmente não sei. Então, existe uma zona escura gigantesca dentro da gestão das empresas com relação a isso, né? Então, quando o cliente chega e fala, cara, eu preciso ter isso internamente contigo, beleza, legítimo, só que tem que ser um departamento separado. Tem que ser um departamento fora do teu processo comercial, tem que ser um departamento completamente autônomo ali, que é o Dá pra departamento ser um de novo sucesso do cliente. contratado? Exato. Tipo assim, contrata uma pessoa que... Que foi o que eu falei agora. As E aí empresas ele já de mais entra no sucesso, elas contrataram uma pessoa específica para Aham. se relacionar com o É o cliente. que eu consegui entender. Hoje, se eu for implantar isso, a gente tem um NPS, Uhum. mas ainda é enviado através do nosso time e tal. Contrataria uma pessoa sem vícios, sem conhecer time, sem conhecer do processo exatamente do que a gente vende, porque não precisa dominar exatamente o produto que está lá na ponta. Não necessariamente. Não. Claro que quanto mais informações, Mas melhor. é importante É. as informações. Sem dúvida, né? Mas Mas, é pô, treinável. 100%, porque é hard skill, entendeu? É hard skill. Perfeito. Mas vamos imaginar que você contrate uma pessoa e você vai criar um departamento de encantamento do cliente da WePlan. E aí essa pessoa vai se relacionar com o teu cliente. Ela vai falar, olá, tudo bem? Meu nome é tal. Eu falo aqui do departamento de encantamento do cliente da Ah, WePlan. que legal. E eu estou entrando em contato aqui porque você é um cliente muito importante para nós e eu quero compreender como é que está sendo a sua experiência. E entra em que momento? Cara, Aonde que já dá para começar? depende da jornada, depende do negócio. Jornada longa. Jornada longa, você pode criar uma régua de relacionamento. E aí você pode fazer touch points a cada 3 para 4 meses durante um ano com esse cara. E Perfeito. os canais, Cezão? Canais, excelente pergunta. Hoje, qual que é como que as empresas têm se relacionado com os clientes hoje? WhatsApp. WhatsApp, muitas vezes, né? Exato. O WhatsApp ele está sendo a onda do momento ali porque ele tem uma possibilidade de humanização, mas ainda assim estão cometendo um erro gigante que é automatizar O WhatsApp. e fazer um flood de mensagens ali, né, do cliente, É um mandando, chatbot. disparando um chatbot ali com informações com perguntas, né, ou abordagens que não são personalizadas, que não fazem o teu cliente se sentir especial, né? Chama Ou se não, pelo manda um nome, às e-mail. vezes. Ou se não, manda um e-mail. Né? Porra, e aí eu faço uma reflexão. Quem está assistindo, quando foi a última vez que você que está assistindo a gente aqui, Olhou um e-mail. que você respondeu um e-mail de pesquisa de satisfação? As empresas estão colocando o processo de CS/CX/ pós-vendas, né? Como deveria ser feito, na condição eletrônica de disparos sem personalização, sem nenhum comprometimento. Taxa de interação Eu vou te falar, extremamente baixa. Eu tenho essa resposta dessa pergunta que você fez, tá? Quando foi a última vez que eu respondi um NPS quantitativo? E eu respondi um NPS quantitativo quando a pessoa que estava me abordando, ela estava me prometendo uma Alexa, né? Um sorteio, óbvio, Uhum. né? Não foi para todo mundo, mas estava condicionado a resposta do NPS a um sorteio. É uma estratégia... Então, é válido isso, Cezão? Cara. Eu aumento o meu engajamento? Eu tenho uma certa dúvida aí, tá? Porque aí a pessoa, ela Falou. tá Ó, propensa a enviesa, Não né? tem caixa pra Enviesa, isso. Não. enviesa, cara. Enviesa, a pessoa vai responder pela recompensa da Alexa, Exato. cara. Pela Entendeu? recompensa, não Exato. pelo que o quão disposta ela tá de te dar um feedback Sim.
com verdade absoluta para que você possa evoluir teu Exatamente. negócio, teu produto, tua solução. Então, Ela tá focando lá no ganho dela, né? olha só, cara, como Eu já fui essa pessoa, tá? Não, mas acontece, cara, acontece. Mas é porque falta de consciência, né? Então, a maioria das empresas estão apostando em meios tech touch para se relacionar com o cliente e buscar o feedback dele para poder compreender, né? E, na verdade, assim, eu gosto de dizer um ponto, cara, né? O NPS está sendo a principal métrica trabalhada hoje. E as pessoas só respondem pesquisas de satisfação em 2 momentos. Ou quando a experiência está super uau, ou quando ela tá uma porcaria, ela já tentou resolver contigo e não conseguiu, e ela pegou esse e-mail e desceu a boca de ti. Mas Descarrega. o grande ponto É um saco de cara, pancadas. e entre esse 8 e 80 aqui, cara? Essa meiuca aí que tem muita coisa Que a prova acontecendo. social tá É ali. onde a gente tem a densidade de informação, a qualitatividade de informação que vai nos compor essa visão estratégica, entendeu? E meios eletrônicos, cara, olha, né, a gente já atendeu aí mais de 200 mil clientes, são mais de 200 empresas evoluídas ali com a nossa solução, né? A gente sim tem uma operação de WhatsApp, mas é uma operação de relacionamento, não é uma operação de busca de feedback. É uma operação, imagina que você está ali e você recebe um WhatsApp da academia que você frequenta. Fala, Cid, tudo bem? Olha só, né, departamento de encantamento do cliente aqui da Academia XPTO, mandando uma mensagem para ti. Tá tudo bem? Tem alguma coisa que a gente possa ajudar? Tá tudo certo aí com a nossa academia? Estamos por aqui, viu? Um abraço. Isso aí. Aí tu tá utilizando o WhatsApp como canal para fazer o pós-não venda. Não, para fazer o pós-venda. Pós-venda. Para fazer o pós-venda. Na verdade, assim, é o relacionamento O ativo. relacionamento ativo. Relacionamento ativo, mas de maneira humanizada, pode ser sim via tech touch, mas para pegar feedback do cliente, cara, Ligação. cara, a nossa metodologia é totalmente high touch, totalmente 100% humanizado ligação. E dá resultado. Pega o telefone Mas e liga. é sem influenciar na decisão do cliente. Sem influenciar. Porque Pega- existe a gente vai começando a estudar e tu olha para o NPS, aí existem várias pessoas que dizem, não pode influenciar. Como é que é? Faz a pergunta e espera. Exato. E aí você tem que criar um contexto de perguntas abertas, entendeu? Para não ser sim e não. Exato. Perguntas abertas ali, né? Foram assim, de, pô, cara, copy. que você mais gostou? É copy para você fazer uma boa Exato. pergunta. Tem um Exatamente. método, né, Cezão? Exato, Tem um método. perguntas abertas e o cliente vai respondendo ali, entendeu? E você vai trocando ideia, cara, como se fosse um Legal. amigo. Não é aquela coisa, Tem oi, tempo? fala com o senhor Ismael, senhor Ismael, é aqui. Não, pelo amor de Deus, cara. Tô Né? É ligado, humanizado. tá vendendo. Exato. chip, E a hora que o tá, teu cliente sim. percebe que você está se interessando legitimamente por ele, que ele é importante para você, É muito mais fácil entender. ele que se um abre, humano. cara. Ele se abre. E aí Bom. quebra uma segunda Coisa objeção boa. que todo mundo faz, né? Mas Cezão, as pessoas atendem o telefone? Que quem que atende Cara, telefone hoje em dia? Atende, velho. E a hora que eles entendem ali, cara, qual que é o motivo da ligação, eles respondem, cara. Uma dúvida que pode resolver um problema meu lá na ponta. Eu consigo apresentar isso no processo de vendas para o cliente? Ou finalizei a venda, fechei. Hoje nós temos um processo de apresentar o time. Uhum. Quem vai assumir daqui para frente? Boa. Para não ficar só nas costas do Que é vendedor. o handoff ali, como iniciando um onboarding com o cliente ali. Exatamente. Aham. E aí a gente apresenta o time. Aham. Supervisor de montagem, processo de pedido. Show. Faz sentido a gente dizer que no final vai existir uma pessoa 1000%. 1000%. Porque aí 1000%. você apresenta, esse cara vai estar ciente que o processo dele se encerra em algum momento e alguém vai ligar para ele, Exato. dar o e-plan, se apresentou de cara, primeiro Exato. ele já vai dar E olha, ouvidos. Cliente, você que tá fechando comigo agora, deixa eu te apresentar um diferencial que ninguém pensa nisso, cara. Mas você não é mais um cliente, assim como nós não somos mais uma empresa, Tá, perfeito. tá? No final de tudo isso, vai ter uma pessoa que não tem nada a ver com o processo comercial. Isso é importante, Ela sabe? não está participando desse momento. Vai ter uma pessoa que vai te ligar para certificar do sucesso que você teve com a gente. E se você tiver algum problema, esse problema vai ser resolvido bem rapidamente para você. Então, a tua segurança aqui, né, e a nossa garantia que vai ser entregue, tudo isso que nós estamos te prometendo, cara, é o que você tem nesse momento. Já tá feita a copy. Legal, muito bom. E Cezão, uma das dúvidas que eu tenho aqui, até porque a gente está encaminhando até o final do nosso podcast, né? Passar muito rápido aqui, é entender um pouquinho mais o método da dose. Perfeito. Né? Porque eu imagino que tenha um passo a passo ou Tem, alguns pontos aí.
Dá para óbvio, emendar, né? Cid, com a tua pergunta, e como começar e quando começar. Exato. Perfeito, cara, perfeito. Cezão, tem uma empresa pequena. Cara, você pode se tornar uma empresa cliente-cêntrica, independente do teu tamanho. Não importa se é pequeno ou você é grande, o que importa é a tua fome, cara. O que importa é você compreender o como trabalhar o universo do cliente estrategicamente pode te fazer gigante. Tá? Cezão, eu posso fazer parte da consultoria, eu posso fazer parte da dose? Se você for muito pequeno, não. Porém, aí que entra o nosso motor 2, aí que entra a nossa intencionalidade de realmente entregar o nosso ouro para o mercado, fazer com que a nossa metodologia seja acessível, que nós lançamos a Dose Academy. E dentro dessa academia você vai aprender toda a nossa metodologia e, além disso, você vai ter também alguns outros tipos de treinamentos que a gente desenvolveu de acordo com a nossa metodologia, com base na experiência do cliente, de atendimento, de vendas, de indicação e recomendação, né? De mentalidade cliente-cêntrica para você treinar o teu time, para você realmente, né, fazer com que a tua empresa tenha uma consciência de como a experiência do cliente deve fazer parte da gestão, promovendo ali resultados completamente diferentes. Afinal das contas, cara, né, uma empresa que foca na experiência do cliente é, em média, 6 vezes mais lucrativa do que empresas que não focam na centralidade do cliente, cara. É interessante para você ser 6 vezes mais lucrativo. Muito bom, hein? Ainda mais nesse momento aí, onde todo mundo está buscando reduzir custos, aumentar a lucratividade. Isso sempre foi mote, né, motivo aí de qualquer negócio, mas nesse momento pós-pandemia, enfim, momento de turbulência econômica, política, no mundo como um todo, a gente está buscando, de certa forma, ter uma efetividade maior nos negócios, né? Até por isso que a gente está vendo algumas startups aí fazendo demissões em massas e tudo mais. Isso tem que ter rentabilidade, isso tem que dar resultado, né? Ismael, satisfeito? Uma aula, né? Uma aula aqui. Muita coisa Uma aqui. aula aqui com o Cezão. Mais uma vez a gente está tendo esse privilégio de contar com ele. A gente já teve aqui no Growth Experience, com certeza tá na nossa pauta. Tá na nossa pauta. A gente vai fazer NPS aí e com certeza vamos ver, né, se nosso departamento de encantamento do cliente identificar a possibilidade de volta do nosso amigo, com certeza ele vai estar aqui com a gente mais uma vez. Cara, é muito importante isso, Cid, né? Só pra gente terminar de complementar, né, cara? É muito simples implementar isso dentro de qualquer organização, cara. É muito simples, né? É muito intencional. É muito mais comportamental do que uma técnica, um processo em si. Então, isso é uma coisa. Você estar comprometido com o teu cliente, cara. Você ser customer first, né? Que é o cliente em primeiro lugar. É o que vai fazer com que o início dessa transformação comece a fazer sentido para você. Então, o primeiro ponto é justamente isso. E o segundo ponto, tem a Dose Academy, que é a primeira solução nesse sentido. Não tem nada parecido no mercado, né? De ensinar como fazer um pós-venda, cara. É para isso que a gente vem, né? E principalmente com esse objetivo de democratizar a nossa metodologia, porque os resultados são muito bons, galera. Né? São muito bons. Legal. Bacana. E pra gente fechar aqui, a gente sempre tem uma pergunta final aqui, Cezão, que é justamente quem está buscando implementar esse processo, quem está buscando estudar e conhecer um pouquinho mais, você já deu alguns caminhos, ou você tem uma dica final, uma mensagem positiva aqui para deixar para nossa audiência com relação a tudo isso que a gente viu aqui nesse podcast? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Acho que é uma frase que é bem importante, cara, né? Acredito que todo mundo que está assistindo a gente aqui é preocupado com o próprio negócio, né? Mas a frase é o seguinte, cara: a experiência do cliente é mais importante que o teu próprio produto ou serviço, cara. É isso que eu queria deixar de mensagem. Show. E você, Ismael, qual a mensagem após esse episódio aí de conteúdo de altíssimo nível, né? Para tu ver que tem sinergia as informações e o que a gente pensa. Eu anotei aqui, não é sobre você, é sobre o outro. A gente precisa gerar valor na vida das pessoas. Legal, muito bom. E a mensagem final que eu deixo é: faça conexão, entenda de pessoas, se conecte com as pessoas, faça networking e conheça o seu cliente. Sim. Afinal de contas, é assim que você consegue evoluir, é assim que você consegue aplicar o seu conhecimento, o seu negócio, né, e fazer ele dar muito resultado. Então, não é à toa que a gente chegou até aqui. Eu e o Cezão, a gente se conheceu em 2021, em um evento, a gente se conectou, a gente fez um networking muito bacana, e hoje a gente está aqui nessa imersão, nesse
evento, né? E o conteúdo, ele é mais importante que o contrato. É isso aí? O O contato. é isso mais aí. importante que o contrato. Ah, isso aí, Cezão. Boa. Resolveu o problema aí, hein? Olha, Vou anotar aqui, ó. o contato, pessoal. Contato muda o jogo. Então vamos nos conectarmos cada vez mais, aumentar a nossa rede, né? E não tem a necessidade de a gente ir sozinho, né? A gente tem muita dica, muito podcast, muita ajuda aí no mercado, tem mentores aí fenomenais e tem a Dose aí que com certeza está alavancando esse mercado de pós-vendas e CX aí do país. Pessoal, obrigado pela audiência, estamos Valeu, juntos, pessoal, obrigado. até mais um episódio de Growth Talks.